Eu preparei um mapa mental aqui para a gente fazer esse acompanhamento desse conteúdo. Então a gente vai ter muita coisa para ver aqui, que vai ser até um pouco interessante, porque muitas das coisas que eu trouxe aqui, principalmente relacionado à plataforma Wix, eu não vejo ninguém falando aqui dentro do YouTube, né? São desconhecidas essas ferramentas. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é falar sobre o editor. Todo mundo conhece o editor clássico da Wix, tá? Aquele que a Wix sempre divulgou como um editor rápido para você desenvolver, né? Um editor que você pode desenvolver o seu site em 5 minutos e tudo mais. Todo mundo conhece esse editor, mas poucas pessoas conhecem os novos editores que a Wix lançou nos últimos anos, que é o Editor X, que foi lançado ali em torno de 2019, 2020, e o Wix Studio, que foi lançado no ano passado, em agosto, tá? E então eu posso colocar esse ponto como um dos pontos principais e primordiais aqui dentro dessa análise, porque a Wix hoje ela tem um editor para cada necessidade de usuário, né? Então, se é um usuário que está mais avançado, ele pode utilizar um editor específico. Se é um usuário que está mais para o começo ali, acabou de querer ter a vontade de criar o seu próprio projeto, ele pode utilizar o Wix clássico, que é um editor bem mais intuitivo. Então, assim, ele tem os editores ali, né? Eu até vou abrir aqui. E hoje, como os principais, né, ele tem o Wix clássico e o Wix Studio, porque o Editor X vai ser descontinuado, tá? Então aqui, o Wix clássico, um editor próprio para pessoas iniciantes, né? Ou até mesmo para aquela pessoa que quer criar o seu próprio site e não quer ter tanta dificuldade assim, tá? E o Wix Studio é um editor próprio para profissionais. É o editor que a própria Wix desenvolveu já pensando nesse segmento de usuários, tá? Pensando ali nos parceiros, né, que a gente encontra dentro da plataforma. Então, nessa questão aqui de ter o seu próprio editor para cada necessidade, eu incluo aqui um ponto para a Wix, justamente porque essa realmente é uma funcionalidade muito interessante e o WordPress não fornece essa possibilidade, sendo ali uma ferramenta bem completa, mas muito complexa de se desenvolver o seu projeto ali. Na maior parte das vezes você vai depender de um profissional para executar alguma coisa, então realmente acaba atrapalhando para que você consiga desenvolver o seu projeto com calma e tranquilidade. Aqui também eu atribuí mais um ponto para a Wix, porque a Wix, em tudo que ela faz, ela cria algum modo muito intuitivo e fácil de você executar, tá? Em tudo. Até mesmo no Wix Studio, que é um editor próprio para profissionais, se você entrar lá, eu tenho certeza que você não vai ter muita dificuldade de criar o seu projeto nele. Então, assim, tudo que a Wix faz, tanto na plataforma, no seu painel, nos editores, a curva de aprendizado dentro da Wix é muito curta. E assim, às vezes a gente pode pensar, mas geralmente as coisas complexas, né, vamos colocar assim, são melhores. Eu não acho. Tá? Tanto para a pessoa que quer desenvolver o seu próprio site, quanto para o profissional. Primeiro que para a pessoa que quer desenvolver o seu projeto, ela tem mais autonomia, ela consegue criar ali o que ela realmente quer. E para a pessoa que é um profissional, no dia a dia, ele literalmente luta contra o tempo. Se as coisas dentro da Wix elas são mais fáceis e práticas de se executar, ele com certeza vai destinar muito menos tempo para cada atividade que ele precisar desenvolver e realmente vai lucrar muito mais, né? Vai deixar de gastar muito tempo dele e ali talvez ele gastaria com o WordPress tendo que fazer ações ali mais complexas. Então aqui em facilidade, né? Eu coloquei um dos pontos principais. A gente vai ver aqui em toda a análise, infelizmente, no WordPress, na minha opinião, um dos seus principais problemas é que tudo que você vai fazer, você precisa instalar um plugin. E aí você baixa um plugin de alguém que desenvolveu, depois você baixa de outro alguém, depois de outro alguém, depois de outro alguém. E na minha opinião, no final, o seu site, né, o seu projeto acaba virando um Frankenstein ali. Vamos pular aqui para o próximo, né? A gente tem
widgets, né? Quando eu falo de widgets, são os elementos que você pode clicar e arrastar ali para sua página para desenvolver o seu site. E aqui eu coloquei um ponto para o Wix e não para o WordPress, por quê? Dentro do desenvolvimento com o WordPress, você vai encontrar ali as ferramentas mais comuns, né? Os plugins mais comuns, que é o Elementor e o Yoast SEO, tá? O Elementor, ele é basicamente um plugin que vai te dar ali um editor parecido com a experiência que você tem na Wix. E o Yoast SEO, ele vai te dar ali várias ferramentas de SEO que vai te ajudar a construir ali um SEO muito bom para o seu site. E aí o que acontece, né? Eu preciso até colocar essas observações para ficar justo essa comparação e vocês entenderem por que eu atribuí a nota desta forma. Dentro da Wix, todos os elementos que você tem, né, para você colocar dentro do seu site, eles são liberados desde a versão gratuita. Você não tem dificuldade alguma com isso. Quando eu vou no WordPress, eu até posso utilizar o editor Gutenberg, que é o editor padrão dele lá para você editar as páginas, só que basicamente ninguém utiliza ele. E aí o pessoal instala o plugin Elementor, só que ele barra vários elementos que você pode colocar dentro da tua página. Você só consegue ter acesso a esses outros elementos pagando a versão Pro do Elementor. Então assim, eu coloquei como um ponto positivo para o Wix e negativo para o WordPress, justamente por esse motivo. E aí a gente pula aqui para o próximo ponto. Um editor de tema. O editor de tema, caso você não saiba, é um local onde você pode editar as cores do seu site, a tipografia do seu site, para que isso facilite o desenvolvimento do seu projeto. Se você não tem isso, toda vez que você for incluir um texto, uma seção nova, você vai ter que reconfigurar aquele texto, aquela cor do fundo, né? Qualquer coisa. Um editor de tema, ele facilita muito e acelera o desenvolvimento do projeto. Então eu vejo isso como algo super positivo, né? E um editor de sites tem que ter isso, tá? É algo muito básico para que o editor de sites não tenha. Então aqui, ponto para as duas ferramentas, né? O WordPress consegue fazer isso porque dentro do Elementor você vai ter essa ferramenta. Então, ponto para os dois aqui igualmente. Animações sem código, tá? Ponto para os dois também, porque na Wix também com o Wix Studio veio aí com muitas novidades e animações sem código em peso, né? WordPress também, elementos globais, tá? É algo extremamente necessário em qualquer desenvolvimento web, tá? Então eu coloquei aqui também como um ponto que precisa ser analisado e ponto para os dois, tá? Os dois conseguem fazer elementos globais. Elementos globais, para quem não sabe, é um elemento que pode ser exibido em diversas páginas do site, né? Então, se você altera aquele elemento, ele é alterado em todas as páginas do site ao mesmo tempo. E o Elementor, né, que é o principal, aí, um dos principais plugins utilizados no WordPress, ele também traz essa funcionalidade. Ressalto aqui que na Wix é muito mais simples de você criar um elemento global, né? Como eu falei no começo, a Wix ela traz uma facilidade gigantesca e realmente, se a gente fosse que parar para ver qualquer um desses pontos aqui dentro da ferramenta, vocês não iam ter dúvidas de que na Wix é muito mais simples. Alguns pontos agora aqui que eu não encontrei dentro do WordPress e que para mim faz muita diferença. E um dia, né, se você está começando hoje, um dia vai fazer diferença para os seus projetos também. Dentro da Wix, a gente vai encontrar de uma forma bem intuitiva a possibilidade de você trabalhar com banco de dados. No WordPress, você também tem banco de dados, né? Até porque o próprio WordPress salva as informações deles dentro de um banco de dados. Mas para isso, para você conseguir ter acesso à parte de banco de dados do WordPress, você precisa ter conhecimento de MySQL, né? PHP e toda essa parada de servidor, programação e tudo mais. Dentro da Wix tudo isso é muito simples. E também, claro, a galera do WordPress me corrija se eu estiver errado, né? Se existir algum plugin que traga uma facilidade nesse sentido, né? Comenta aí embaixo aí que com certeza eu vou gostar muito de saber. Mas desconheço, nunca vi nenhum plugin nesse sentido. Então, ponto aqui para o Wix, ambiente avançado. E aí que é engraçado, né? Porque a Wix, como uma plataforma, uma empresa que pensa muito nos usuários, ela mesma cria uma jornada de aprendizado ali para você, né? Então você consegue começar ali com o editor mais básico e avançar para um editor mais avançado. Depois, se você quiser, você consegue avançar para a parte de programação.
e aí entrar dentro desse ambiente avançado aqui, num dado momento, conforme as necessidades que o seu projeto for tendo. Dentro do WordPress você já não encontra esse ambiente avançado. Você até consegue, né, programar o seu próprio tema e tudo mais, só que esse ambiente avançado do WordPress, ele é um ambiente muito avançado, né, que você precisa ali aprender muitas coisas, a programar principalmente. E na Wix tem a parte de programação também, só que a programação dentro da Wix, até nesse sentido, a Wix facilitou ali para os seus usuários. É uma programação muito mais simples e focada no que você precisa resolver. E dentro desse ambiente avançado da Wix, o que eu vou encontrar aqui? Eu quero trazer isso de informações para que vocês entendam também. Dentro do ambiente avançado da Wix aqui, a gente vai encontrar um ambiente com programação full stack. Hoje, o Wix Studio, ele utiliza o Wix IDE, que é uma versão do Visual Studio Code, só que online, né? Então você consegue ter a mesma experiência ali de editar o código que você editaria localmente, só que dentro do Wix IDE. A gente vai ter também ali pacotes NPM, então eu posso instalar qualquer biblioteca de código que eu encontrar ali da internet, né, lá no NPM, para facilitar ali o meu dia a dia, né? Quem é programador está muito acostumado, principalmente que trabalha com Node.js, está muito acostumado a utilizar aí NPMs, né? E isso aqui realmente é algo, né, muito necessário, que facilita muito mesmo a vida do programador. Programação front-end. Então no front-end aqui a gente vai encontrar lá nos editores da Wix edição de CSS, tá? Que é o código que muda o estilo dos elementos. Vamos supor que você tinha uma necessidade ali de mudar o formato do botão e talvez lá no passado você não conseguiu deixar o botão como você queria. Exemplo, tá? Hoje você não tem mais essa dificuldade. Você consegue criar ali, editar o seu botão conforme o editor da Wix te permitir, mas se caso aquilo não for o suficiente, você consegue utilizar a edição CSS para alterar o que você quiser. E aí na edição CSS você não tem limites, tá? Então é para isso que serve a edição de CSS. Manipulação dos elementos. Então você consegue manipular qualquer elemento da tela ali que você inclui dentro da página com o JavaScript. Isso já tem na Wix há muito tempo. E toda essa manipulação que você faz com JavaScript, ele utiliza, né, até então, a API Velo, tá? Eu até coloquei aqui o link que direciona para a documentação da API. Vou abrir aqui só para vocês verem o tamanho que é essa documentação, tá? Então aqui, ó, você vai encontrar tudo muito bem explicado. Se você quiser ali aprender esse ambiente mais avançado da Wix, é simplesmente clicar aqui, ó, traduzir e ler. Simplesmente isso, leia. E vai rolando para baixo aqui, ó. É basicamente um curso. Basicamente não, é um curso que tem aqui de todo o ambiente avançado da Wix, e aqui ele explica tudo que você precisa saber, como manipular qualquer elemento que existe dentro da plataforma. Programação back-end, aí eu preciso ressaltar um ponto bem importante. A Wix é o único editor de sites que te possibilita editar códigos via back-end. E aqui dentro do back-end eu posso fazer muitas coisas, né? Como cron jobs, né? Que são tarefas agendadas, né? Então, de 1 em 1 hora verifica tal banco de dados e executa tal ação, né? Posso criar rotas personalizadas, posso criar ali interações com eventos dos aplicativos da própria Wix, né? Então, por exemplo, gerou um pedido no meu site, posso usar um evento que é disparado através dessa ação para executar uma outra ação, sabe? Coisa nesse sentido. Tudo isso, tá? É dentro de um ambiente avançado, e nessa parte aqui já demanda de um certo conhecimento de programação, beleza, galera? Aqui eu posso expor e consultar a API, né? Então vamos supor que eu queira consultar um CNPJ, eu posso usar aqui a programação via back-end para consultar um CNPJ, ver se ele existe ou não, o que KNAI tem dentro desse CNPJ. Posso também executar hooks, né, de bancos de dados, né? Então toda vez que alguém inserir um banco de dados, eu posso executar uma ação. Toda vez que alguém atualizar um item do banco de dados, eu executo outra ação, tá? Então eu tenho muita liberdade aqui dentro do ambiente avançado da Wix. Ainda no ambiente avançado da Wix, eu
também tem integração com GitHub. Tá? Já falei algumas vezes aqui no canal sobre essa integração com o GitHub e ela nos permite fazer o versionamento de código, edição colaborativa da parte do código, tá? E editor local. Então, quando você utiliza a integração com o GitHub, ele também traz ali a possibilidade de você editar o site localmente, tá? Você tem um editor ali da Wix mesmo no teu PC, na tua máquina, e aí quando você quiser, você pode fazer o deploy para publicar o seu site online. Aqui também no ambiente avançado da Wix, a gente vai encontrar monitoramento de logs e integração com o Cloud Operation. Eu fiz muito monitoramento, né, via logs ali de back-end, né? Então toda função que é executada via back-end, eu posso ali criar um log para saber o que está acontecendo ou não, né, para entender porquê de um bug estar acontecendo e tudo mais para poder corrigi-lo. Então, galera, assim, de verdade, esse ambiente avançado aqui realmente faz a diferença. Se você tem dúvida ou até mesmo você está criando um projeto que você sabe que lá na frente ele vai se tornar um projeto grande, maior, né, que você vai depender ali de ter uma ferramenta que te possibilita ter um ambiente avançado, com certeza a Wix é a plataforma ideal para você nesse sentido, tá? Porque nada disso aqui eu encontrei no WordPress, muito menos de uma forma intuitiva, tá? Pode ser que tenha, né? Deixa aqui aberto essa possibilidade, porque no WordPress você vai encontrar muitos plugins e não tem como a gente analisar cada um desses plugins. Então, ponto para a Wix nesse sentido. Na Wix e no WordPress, a gente também vai ter a possibilidade da gente criar os nossos próprios plugins. Na Wix a gente chama plugins, na verdade, de aplicativos, né? Mas é o que se aproxima mais da questão de plugins do WordPress. Como no WordPress, na Wix você vai ter a App Marketing, que é onde você vai encontrar todos os plugins ali disponibilizados para você baixar e instalar dentro do seu site. A Wix ela tem um diferencial nessa questão, tá? A Wix ela disponibilizou no ano passado, ela lançou o Wix Blocks pra gente, e o Wix Blocks nos permite criar aplicativos para o Wix de uma forma muito mais intuitiva. É basicamente o editor que a gente usa para editar o site. A Wix disponibilizou esse editor com foco somente para a criação de aplicativos. Nesse caso, demanda você ter um pouco de conhecimento da parte de programação da Wix, mas não é um bicho de 7 cabeças também. Então assim, aqui, né, na questão de os dois poder criar o próprio aplicativo, né, você poder fazer isso, né, principalmente como um profissional que você vai estar ali gerenciando vários sites ao mesmo tempo, você pode usar uma funcionalidade desse aplicativo em diversos sites. Dei ponto para os dois, mas atribuí um ponto maior para o Wix aqui porque o Wix Blocks é uma ferramenta única. É uma ferramenta ali que traz ali um leque de possibilidades dentro da plataforma que realmente faz a diferença. Eu ainda nem trouxe nenhum conteúdo aqui no canal sobre o Wix Blocks, mas fica ligado, se inscreve aqui no canal, não deixe de perder nenhum conteúdo, porque em breve a gente vai ter aqui um conteúdo somente sobre o Wix Blocks. E além de você poder criar o seu próprio aplicativo, na Wix ele te permite também, quando você cria com o próprio Wix Blocks, ele permite que você disponibilize no App Market. A Wix ela tem ali um processo relacionado à segurança, à análise desse aplicativo, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas com certeza ter esse benefício de você poder oferecer seu aplicativo para outras pessoas e ainda lucrar com isso, né, monetizar isso, realmente é algo bem interessante. E do WordPress você até tem essa possibilidade também, mas aí você teria que ter uma infraestrutura própria, né? Como o próprio Elementor. É um aplicativo que é pago, porém você paga o Elementor na infraestrutura da própria empresa que está desenvolvendo o Elementor, né? Ou seja, você vai lá no site do Elementor e paga ele por lá. Agora na Wix, ela já te dá toda a estrutura pronta para que você consiga monetizar o seu aplicativo. Então você não tem ali muita dificuldade relacionada a isso. Bom, galera, nós terminamos aqui uma boa parte, né? Terminamos aqui de falar sobre os editores de forma geral. Eu gostaria muito de poder realmente trazer aqui, mexer em cada um dos editores, né? Trazer aqui para vocês o conteúdo na prática, mas eu até tentei fazer essa gravação nesse sentido, mas ficou muito demorado, né? Então eu acredito muito que já trouxe
um conhecimento bem interessante aqui para vocês. E quem chegou nessa etapa, comenta aí embaixo para eu saber que vocês realmente receberam um conteúdo de qualidade que ajudou vocês aí a entender melhor sobre cada um dos editores. E agora, fica ligado no próximo vídeo que nós vamos falar sobre SEO, beleza?